Cada dia surgem novas curiosidades sobre o final de Cobra Kai. Por exemplo, há pouco tempo foi revelada uma cena deletada que nos mostra o que aconteceu com Silver e Chris, e até mesmo nos confirma que ambos estão vivos. Tudo isso eu contarei para você aqui, hoje em Charlie Tales. Mostrarei novos segredos do final de Cobra Kai. Prontos? Vamos começar! Todos sabemos que John Kreese e Terry Silver morreram no final da temporada. No entanto, recentemente foi revelada uma cena deletada, que muda tudo. Um dos produtores de Cobra Kai, Jon Hurwitz, publicou esta foto com todas as informações a respeito. Segundo o produtor, eles gravaram uma cena que consistia em mostrar esta revista com a foto de Terry Silver. Abaixo podemos ver que a imprensa pergunta sobre seu desaparecimento. A revista deveria aparecer nesta cena, onde vemos uma capa de Johnny Lawrence, com o troféu do Sekai Taikai. A cena deletada deixava claro que as autoridades estavam, sim, investigando o desaparecimento de Silver. Mas isso não é tudo. Aqui vem o impressionante. Segundo o produtor, a cena terminava nos mostrando a mão de John Kreese, segurando essa revista. Isso foi gravado como uma forma de nos dizer que Kreese sobreviveu. Isso não estou inventando. Você pode ler a publicação no Facebook oficial de Jon Hurwitz. Infelizmente, a cena foi descartada, mas o produtor diz na mesma publicação que ambos os personagens podem ter sobrevivido, já que nunca mostraram seus cadáveres. Na verdade, recentemente os atores que interpretam ambos os personagens publicaram fotos interessantes em suas contas no Instagram. Thomas Ian Griffith publicou isto com uma mensagem que diz que Terry Silver é um grande nadador. E por sua vez, o ator Martin Covey publicou esta foto de uma boia salva-vidas. Meus amigos, eles estão vivos. Cobra Kai nunca morre. No episódio 12, Johnny se preocupa com a possibilidade de terem um pneu furado a caminho do hospital. Carmen responde que não haverá problema, porque podem chamar um Uber. Johnny rejeita essa ideia e solta a frase, jamais. É um jogo de azar com esses motoristas. Isso é uma referência à quinta temporada, onde Johnny trabalhou como Uber. Naquela época, ele fez um trabalho terrível, e todos os seus passageiros lhe deram uma estrela. Johnny sabe perfeitamente o quão ruins são alguns motoristas de Uber, já que ele foi um desses motoristas ruins. Na luta de Robbie contra Axel, podemos ver uma Amanda LaRusso bastante eufórica apoiando Robbie. Essa atitude nos lembra um personagem da primeira temporada. Estou falando da mãe de Xander Stone. Na primeira temporada, Xander Stone se apresentou como um aluno muito talentoso, que foi ao torneio acompanhado por sua mãe. Essa mulher era uma apaixonada total pelo karatê e sempre ficava gritando. Naquela época, Amanda era uma pessoa tranquila e até sentia incômodo com a euforia dessa mulher. Mas agora, anos depois, Amanda é a apaixonada pelo karatê. Esse detalhe sutil nos mostra como ela mudou ao longo dos anos. No episódio final, temos uma cena em que Daniel e Johnny treinam na praia. Isso é uma clara referência ao filme Rocky 3. Nessa produção, Apollo Creed treinou Rocky para vencer Clubber Lang, e foi aí que surgiu a icônica cena dos dois correndo na praia. Cobra Kai repete essa ideia. Inclusive, há um momento em que Daniel e Johnny estão brincando na água e se abraçam, exatamente como no filme de Rocky. Por si só, o episódio final usa a fórmula de Rocky 3. Em ambas as histórias, há dois rivais que unem forças para enfrentar um mal muito maior. Essa ideia foi apresentada muitas vezes em Cobra Kai. Por exemplo, quando Johnny e Daniel deixaram suas diferenças de lado para derrotar Chris e depois Terry Silver. E agora a história se repete contra o Sensei Wolf. Quando Johnny prepara o pedido de casamento para Carmen, ele nos mostra um anel bastante luxuoso. Ele nos diz que era de sua mãe e que o pediu ao seu padrasto, Sid. Johnny diz que seu padrasto é um idiota, mas que a idade está amolecendo ele. O padrasto de Johnny foi interpretado pelo ator Ed Asner, e podemos vê-lo nas primeiras temporadas. Ele tratava Johnny muito mal, mas nunca mais apareceu na série. Isso aconteceu porque o ator Ed Asner faleceu em 2021. A cena do anel nos dá a entender que ele mudou um pouco, e deixou de ser tão cruel com seu enteado. Certamente, a produção tinha um plano para mostrar uma mudança nesse personagem, mas isso não foi possível, devido ao falecimento do ator. Antes da final, o Sensei Wolf assedia Johnny nos vestiários. Ele faz isso como uma forma de incutir medo antes da luta. Essa cena é uma clara referência a Karate Kid 1. Lá também tivemos uma cena semelhante, na qual os Cobra Kai foram aos vestiários para incomodar Daniel. Naquela época, Dutch foi quem o atacou. Como já sabemos, Terry Silver morre junto com Chris na explosão do iate. Mas o interessante é que isso foi previsto há muito tempo. Na quinta temporada, tivemos uma cena em que Silver ameaçou Daniel e disse:
Você está brincando com fogo, Danny Boy. Diante da situação, Chozen lançou a frase: "E eu sou gasolina." Boom. I'm fire, Danny Boy. And I am gasoline. Boom. A conexão é interessante, pois Silver morreu porque Chris derramou gasolina em seu iate. Isso causou a explosão. Sem perceber, Chozen previu o fim de Silver. O último episódio nos mostra uma cena muito emocionante de Johnny deixando flores para sua mãe no cemitério. Isso parece uma referência ao filme Rocky Balboa, do ano de 2006. Essa história terminou com uma cena de Rocky deixando flores para sua esposa Adrian no cemitério. De fato, ambas as histórias têm certa conexão. O último filme de Rocky nos conta sobre como ele vive aposentado das lutas, mas, apesar de sua idade avançada, voltou ao ringue para uma última batalha. No final, Rocky demonstrou que um lutador sempre tem uma chance de glória. Isso é exatamente o que acontece com Johnny Lawrence. Há muito tempo, ele deixou de competir e parecia que seu momento de glória havia passado quando era adolescente. Mas apesar da idade, teve uma segunda chance. E ambas as histórias terminam com os personagens deixando flores para alguém que os inspirou durante suas vidas. Os últimos episódios têm títulos que se conectam com os primeiros episódios de toda a série. O episódio 1 da primeira temporada se chama As Degenerado. Nele, nos mostraram um Johnny Lawrence bastante derrotado pela vida e totalmente fracassado. Por outro lado, o episódio final de toda a série se chama Ex-Degenerado e representa a recuperação de Johnny, que agora provou que não é um perdedor como todos pensavam. Algo semelhante ocorre com o episódio 2 da primeira temporada. Ele se chama Golpear Primeiro e nos mostra o primeiro confronto entre Daniel e Johnny. Aqui vimos Daniel chegando e ameaçando Johnny em seu próprio dojo. Por outro lado, o penúltimo episódio da série se chama Golpear Último. Este nos apresenta exatamente o contrário. Aqui vemos Daniel devolvendo seu dojo a Johnny e ambos se mostram respeito. Quando nos mostram os comerciais do Sekai Taikai, podemos ver algumas cenas do primeiro filme de Karate Kid. No entanto, também nos mostram várias cenas que nunca apareceram no filme. Por exemplo, esta em que Daniel está comemorando junto com Daryl Vidal. Mas há mais cenas. Por exemplo, esta em que vemos Johnny entregando o troféu a Daniel, mas com bastante decepção. Isso contradiz um pouco os filmes, pois na versão original, Johnny entregou o troféu a Daniel com dignidade. Ele até mesmo parabenizou LaRusso por sua vitória. Isso todos nós sabemos. Também nos mostram este pequeno clipe de Johnny, lamentando enquanto Daniel comemora ao fundo do palco. Isso nunca apareceu no filme original. O comercial do Sekai Taikai nos mostra Johnny de uma forma mais derrotada do que ele realmente foi. Esse comercial representa perfeitamente o que Johnny significava no universo de Cobra Kai. Para a imprensa e o mundo, Johnny ficou com a etiqueta de perdedor. Por isso, quase nem o deixaram falar no comercial. Johnny ficou irritado porque gravou 1 hora de entrevista, mas apenas 3 palavras foram transmitidas. Com isso em mente, o final da série se torna ainda mais brilhante, pois nos mostram que Johnny calou a boca de todos. Há até uma revista que mostra Johnny levantando o troféu na capa. Isso deixa claro que, para a imprensa e o mundo, agora Johnny Lawrence é um vencedor. Final perfeito. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.